Oi, gente. Olá, Meu nome é Lucas meu nome é Helena. e esse é mais um episódio do meu podcast Não Que Alguém Se Importe. Olá. A gente tá aqui no Rio de Janeiro, no caso, tô na casa da Helena, e aí eu chamei ela pra falar. A gente queria gravar um vídeo juntos, mas ao mesmo tempo também queria gravar um episódio do podcast, e eu falei, é melhor fazer os dois. Então esse episódio está disponível em vídeo no YouTube e a versão em áudio no Spotify. Isso aí, vejam os dois. A Melody tá aqui no colo da Helena, então se vocês ouvirem barulho de um cachorrinho, não Pode ser lá reclamem. no chão? Não, Acho que ninguém reclamaria ninguém de um barulho reclama de do cachorrinho. Deixa eu botar pra vocês escutarem. É isso. Hoje é meu aniversário, inclusive. Hoje é dia 13 de setembro de 2023. Eu estou completando 22 anos. How can a person No. I cry myself to To sleep? Cara, esse episódio literalmente surgiu porque eu tô falando desde que eu lembrei que meu aniversário tava chegando e que só tá tocando, assim, em loop na minha cabeça a música Nothing New da Taylor Swift com a Phoebe Bridgers, que tem aquela parte que ela fala How can a person knows everything at 18 but nothing at 22? Traduzindo... Como pode uma pessoa saber tudo aos 18 anos e nada aos 22? E eu tô me sentindo exatamente assim, cara. Porque quando eu tinha 18 anos eu me achava imbatível. E agora que eu tenho 22 eu me acho um saco de lixo. Cara, eu meio que me achava imbatível mais nova, tipo assim, 15, 16. Não, 18 então- eu já tava tendo noção de que eu não sabia porra nenhuma. Pode Não, falar palavrão? Pode. Ah. Até os 19 eu ainda... Até os 19 eu ainda achava que eu sabia o que eu tava fazendo. E me achava meio, uau, eu sou independente. Eu sei o que eu quero da vida e sei o que eu vou fazer. E aí depois que eu completei 19, aí meio que foi só decaindo. Ladeira abaixo. E agora que eu tenho 22, eu estou em completa crise. Principalmente por causa de todo o contexto que tá acontecendo na minha vida agora. Então esse episódio é basicamente sobre isso. Sobre não saber de nada aos 22, mas aparente saber de tudo aos 18. E a Helena tem... 23. Então ela tá aqui pra me aconselhar. Eu tecnicamente já passei por isso, mas eu ainda sinto como se eu não soubesse de nada. Desde os meus 17 anos Parece pra que- 18, eu sinto que eu não sei de nada. Sim. E o que é que acontece depois? Cara, sabe uma reflexão que eu tava tendo esses dias? Sabe como. Sem ofensas, mas assim, sabe como millennial é meio. No sentido de. Millennials, não, a gente não tá chamando A vocês. gente não tá reclamando de vocês, mas assim, no sentido de. Parece que você é um pré-adolescente, você é um adolescente que você se comporta muito como um adultinho, que é essa época que a gente acha que a gente sabe de tudo, é por isso que a gente é insuportável. Com 13 anos eu me senti uma adulta. Depois você vai percebendo que você não sabe de muitas coisas, mas você ainda tá se tentando se comportar assim. Opa. Então com 20 e poucos anos, eu acho que é quando você vê que você tá mais maduro, assim, só que você ainda tem muita vergonha das coisas. Aí quando você tá nos seus 30 e poucos, eu sinto que pessoas de 30 e poucos anos se comportam muito parecido com adolescentes. É isso que eu tô querendo dizer. Que é como se, tipo, depois dos 20 você tá nessa de que preciso ser adulto e aí meio que tudo que você faz, você acha que... Se você tiver algum comportamento mais imaturo, você acha que vão estar te julgando, só que quando você passa dos 30 você percebe que ninguém liga. Você fica tipo, eu só vou me divertir. E aí por isso que algumas pessoas associam que pessoas mais velhas às vezes têm comportamento mais imaturo do que pessoas com 20 anos. Eu acho isso. Isso faz sentido mesmo. Eu tava pensando Talvez nisso seja esses porque dias. eles chegam num ponto que falam, ninguém se importa. Foda-se. Não que alguém se importe. Não que alguém se importe, tenho Não que 30 alguém anos. se importe. Pra dar um contexto maior pra vocês, eu vim pro Rio pra Bienal e eu quero morar no Rio. Vocês estão ligados que tem uma... Qual foi a música que a gente tava escutando? You're on Your Own Kid. Então esse episódio é todo patrocinado pela Taylor Swift, desgraçada. Ela podia patrocinar, né? Coitada, Sim. ela não deu nem reembolso. Sabia que eu processei a Taylor Swift? Sei. A E Taylor tu ganhou, Swift, né? não, perdi. Perdeu? A Ticket for Fun. Entrei com Mas pelo menos recurso. a gente vai pro show juntos. Sim. E tem uma parte em You're on Your Own Kid que ela fala sobre a cidade. Ela fala, I didn't choose this town, I'm dreaming of getting out. Tradução. Eu não escolhi essa cidade, eu sonho em ir embora. Eu? É igual eu. Igual eu, cara. Eu quero ir embora. Você odiando o Nordeste. Ontem uma menina comentou no Twitter que eu odiava o Nordeste, desde o jeito que eu me vestia até o jeito que eu falava. E aí eu percebi que talvez seja um pouco verdade, mas é mentira também. Eu não odeio o Nordeste, eu só gosto de morar em cidades maiores. Eu já tive aquele meu surto de querer ir embora pra São Paulo, só que aí eu percebi que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Pô, vou fazer um comentário sobre esse negócio aí. É porque eu acho que a gente é influenciado por vários tipos de cultura, assim, né? E principalmente você, que é uma pessoa que trabalha com internet, você não tem contato só com coisas do Nordeste. Então, assim, você tem muito mais contato com coisas do Nordeste do que eu. Só que eu, por exemplo, eu moro no Rio. Eu não acho que eu sou estereótipo de carioca. Eu Mas acho- a gente saiu numa terça-feira à noite. E Esse é tava, estereótipo. o bar tava lotado. A gente saiu segunda noite, a gente saiu terça-noite. Os 2 dias os bares estavam lotados. Isso é uma coisa que só encontra no Rio, eu acho. E eu Mas amo, isso é verdade, tipo, tanto é porque eu também tenho contato com muitas pessoas de outros estados, apesar de eu ter meus amigos muito próximos do Nordeste. Então acho que é por isso. E o fato de eu vir morar aqui, não querer vir embora, não quer dizer que é por causa
de ser uma cidade no Nordeste. É simplesmente porque, infelizmente, o Rio de Janeiro e São Paulo não ficam no Nordeste. Porque seria muito mais icônico se ficasse, inclusive. Porque seriam cidades muito melhores. Vamos trocar os status. E aí, enfim, eu tô nessa crise, galera, porque eu tô completando 22 anos e parece que eu não sei direito o que é que eu quero da vida. Apesar de eu ter coisas encaminhadas, tipo assim, gosto do meu trabalho, meio que tá dando certo o meu trabalho. Esse momento que eu passei no Rio meio que foi uma confirmação de que realmente tá funcionando esse rolê da internet, né? Porque coisas deram certo e coisas aconteceram. Lucas foi famoso na Bienal. Eu fui bem famoso nessa Bienal, foi engraçado. Só que aí tem outras questões que não estão bem resolvidas na minha cabeça. Relacionamentos, faculdade, onde eu quero ficar, o que eu quero fazer daqui pra frente. Porque, querendo ou não, mesmo sabendo que no momento eu quero continuar criando conteúdo e trabalhando com a internet, eu falo de planos mais pro futuro. Tipo assim, tu tem algum? Como assim, plano imediato? Não, imediato eu tenho, que eu quero continuar como tá, trabalhando com isso. Eu tenho planos pro futuro. Mas eu falo, tipo, sei lá, quando eu tiver 40 anos eu não consigo imaginar o que eu vou estar fazendo. Deus. Não, mas isso é uma coisa que eu até fiquei feliz, porque a primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 17 anos. E aí a minha terapeuta ficava assim, faz um plano pra daqui a 5 anos. Eu ficava, querida, eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem se eu vou estar viva semana que vem, só querendo que eu faça um plano pra daqui a 5 anos. Mas 40 anos, eu não sei. Eu tenho um plano meio em geral, assim, é que eu não gosto muito de fazer planos. Eu também não. Porque, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto a mudanças, sim. Só que eu tenho medo de planos me limitarem. Então, assim, os meus planos atuais, eles me dão uma direção. É porque isso é muito difícil, né? Porque eu acho importante você só não ficar assim, por exemplo, sei lá, você. Eu quero trabalhar com internet, quero trabalhar como criador de conteúdo literário. E é isso, sabe? Não programar nada. Tipo, isso não faz sentido. Mas não tô programando nada. Não, mas olha só, isso não faz sentido. É isso que eu tô querendo dizer. Isso não faz sentido. Eu só quero fazer isso. E você não monta objetivos em relação a isso. Por exemplo, você tem objetivos em relação ao TikTok, em parcerias com empresas, e assim, meio que metas. Daqui a um ano eu quero estar assim. Tá. Etc, etc. Isso é o ideal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser um pouco frustrante se você não conseguir. Se não dá certo, né? E aquele rolê também que eu já falei. Acho que é ter confiança também. É muito importante. E eu gosto de ser surpreendido pela vida. Eu também. E eu falei até naquele vídeo que tu tava comentando do acaso, sabe? Aham. Que é sobre isso, né? Tipo, quando pega a gente de surpresa é muito mais legal. E eu tento não pensar nisso, só que ao mesmo tempo meio que parece que existe uma cobrança externa muito grande de a gente com 22 anos, 23. Quando passa dos 20, da gente já ter a vida planejada, organizada e querer tudo. Isso é uma coisa que eu também acho que vem da gente, assim, da nossa geração. Sim, a gente que se cobra isso uns aos outros, né? Tanto a gente com a gente mesmo, quanto a nossa geração, cara. Porque, por exemplo, você tem 22 anos... Tinha 21 agora. Eu não tenho ainda. Tinha 21, tava morando sozinho, mora sozinho há um tempão. E eu tenho 23. Eu vou me formar na faculdade, numa faculdade que eu meio que me arrependi de ter feito. Vou fazer outra faculdade, que vai demorar 5 anos pra me formar. Vou me formar com quase 30 anos. E não tem previsão de sair de casa, sabe? E é muito difícil a gente não ficar se comparando com os outros. Eu acho que é meio isso. A gente tá... É aquele meme, né? Que você tá numa idade onde tem gente tendo filho, tem gente fazendo tatuagem de atlética, tem gente se formando na faculdade, tem gente começando a faculdade. É muito engraçado, porque parece que depois dos 19 até os 30 é todo mundo cada adolescente. Um só que ao mesmo tempo tem gente que parece que é adulto já. Cara, é porque a adolescência, tipo, a parada da adolescência é que tá todo mundo na escola. Então tá todo mundo nesse nível comparável, assim, da vida. Quando você sai da escola, cada um segue o seu rumo. E é difícil você não se comparar. E é isso. Eu tento não me comparar porque, assim, eu meio que decidi o que eu quero fazer. Eu falei que eu me arrependi da minha graduação, eu tô indo fazer outra porque eu decidi que eu quero fazer isso. Só pra contexto, qual graduação tu tá fazendo? Eu tô me formando em pintura. O nome do curso é pintura, gente. Belas Artes é um prédio, não é um curso. E eu quero entrar, vou fazer vestibular pra ciência da computação. Cara. Eu posso fazer uma anedota sobre isso rapidinho, que eu acho que é importante também. Então, eu tive muita dificuldade de escolher meu curso de vestibular, porque eu gostava muito da escola e eu gostava muito de assuntos em geral. E eu não gostava que se eu fosse escolher um curso, eu ia perder outras coisas. Tá. Então, por exemplo, eu ia fazer química e eu nunca mais ia ver história na minha vida, por exemplo, sabe? Verdade. E aí eu tava procurando um curso que englobasse muitas coisas. Eu não queria fazer administração, eu não queria fazer arquitetura, eu fui pra engenharia de produção. E eu fiz um período, eu gostei, só que eu tava me sentindo na escola, eu tava me sentindo fazendo o que os professores estavam mandando, não tinha nenhuma voz no que eu tava fazendo. Eu falei, vou trocar. E aí eu sempre gostei muito de pintar, sempre gostei muito de arte. Eu falei, por que isso tem que ser um hobby? Por que não pode ser uma profissão? Eu entrei na faculdade e eu reparei que eu não queria que fosse uma profissão, eu queria que fosse um hobby, tá tudo bem, sabe? Sim. E uma coisa é que os meus pais me apoiaram muito nisso, né? Eles ficaram, Helena, você tem que fazer o que você quiser, dinheiro é consequência. E isso é verdade, mas ao mesmo tempo, eu acho que rola uma romantização muito grande na nossa geração, principalmente, de trabalhar com uma coisa que você é apaixonado, sabe?
E não precisa ser assim. E agora eu cheguei à conclusão de que o que eu mais gosto de fazer na minha vida é fazer minhas coisinhas. Eu gosto de ter a minha casa, e eu gosto de comer fora quando eu quero, e cozinhar pra mim mesma, e eu gosto de sair com os meus amigos, e eu gosto de viajar. Então, eu resolvi que eu não preciso amar o meu trabalho. Eu quero que o trabalho sustente dinheiro, a minha essas vida. coisas que tu gosta, né? Exatamente. E eu escolhi ciência da computação porque... Assim, não é pra você fazer uma coisa que você odeia também, né? Não, se sim, você eu acho tiver... que você tem que fazer pelo menos uma coisa que você não detesta. Não, e se você tiver condições, né? Claro que a gente tá falando de um lugar muito privilegiado, assim, de poder escolher um curso pra fazer o que você ama, assim. Eu nunca tive que trabalhar, sabe? Um lugar de muito privilégio. Mas, ciência da computação. Eu gosto, eu acho muito divertido. E eu sou boa, eu tenho facilidade. E temos um mercado aí, né? Então eu vou ter emprego. Alto pra caralho. É sempre bom. Então eu resolvi que eu quero fazer isso, tipo, sabe? Eu acho que não precisa. Eu acho que rola essa romantização muito grande. A geração anterior era aquela, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Era médicos, advogados e, sei lá, arquitetos, economistas. E aí na nossa a gente se revoltou um pouco contra isso. A gente vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que a gente ama. Teve muito essa coisa de Eu acho que até ir pras artes. E também acho que até por isso que tem muita essa briga entre as gerações, né? Porque tu falou que é uma expectativa que a gente se coloca, que a gente se cobra, mas eu acho que também vem muito dos pais e das pessoas mais velhas, por causa dessa diferença que eles tinham de pensamento. De, tipo, na época deles, eles precisavam focar em algo que desse dinheiro. Sim. E aí eles iam fazer isso que tu falou. Os que gostam é a consequência. Só que aí também entra no lugar que tem muitas pessoas que vivem uma vida miserável porque pegam um emprego que paga bem, mas também que suga toda a tua energia. Sim. E não te deixa tempo nem pra fazer nada. Aí você não consegue fazer isso. Tipo, usar o dinheiro do trabalho pra sustentar as coisas que tu gosta. Eu acho que hoje em dia tem uma discussão muito mais também sobre saúde mental. Sim. E sobre você... É só saúde mental mesmo. Saúde mental e sobre você não se odiar. Sobre você não se odiar, sobre você não odiar o que você faz. E a gente reflete sobre isso. Então é uma coisa que os nossos pais não fazem. Não faziam e nem fazem. Exatamente. Por exemplo, assim, uma coisa um pouco nada a ver. O filme da Barbie. Quando eu vi o filme da Barbie, eu fiquei, nossa, que reflexões feministas básicas. Eu vi isso quando eu tinha 15 anos de idade, pelo amor de Deus. E aí, muitas pessoas foram ver com as mães, né? E muitas mulheres adultas também foram ver. E a minha mãe, particularmente, não falou nada disso. Mas eu vi muitos relatos de mulheres falando, tipo, ai, nossa, o que ela tava falando? Se você souber vídeos que falem sobre isso, textos que falam sobre isso. Porque elas nunca refletiram sobre essas coisas, Parece sabe? que foi o primeiro insight que elas tiveram na vida. Exatamente. E a nossa geração tem muito isso com todas as coisas. A gente reflete sobre muita coisa. Por exemplo, você acha que todo mundo tem depressão, ansiedade. Você acha que se os nossos pais não tivessem um diagnóstico, não estivessem numa terapia refletindo sobre isso, eles também não iam ter? Claro que sim. Não existe isso de, essa geração é muito traumatizada. Todas as gerações são isso, que a gente Eles não procuraram. Eles não têm consciência disso. Eles acham que é normal. E eles também não vão procurar, miserável. porque hoje em dia eles meio que já acostumaram com essa vida assim. Eu meio que queria ser assim, não vou mentir. Eu meio que um pouco também. Eu queria não ter consciência do meu sofrimento. Porque o diagnóstico dá um peso maior, né? Não é que... Não que dá, calma, não que dá um peso maior, mas ele que meio que faz a gente ter certeza e uma confirmação de que a gente é lelé. Não. Porque se você não sabe, você fica só nessa, talvez seja só uma coisa que talvez normal. passe. E é normal. É. Mas aí quando você vai lá e a mulher fala, tu tem isso e isso, tu precisa de medicamento pra tratar, aí você fala, me fudi um pouco. Na verdade, eu gostei muito do diagnóstico, sinceramente, porque eu tinha muita dificuldade. A gente trocando de assunto completamente. É um fluxo de consciência. Eu gostei muito do diagnóstico, porque era muito difícil. Eu tenho depressão diagnosticada, né? E era muito difícil pra mim viver. E eu ficava, cara, é Não faz difícil sentido. assim pra todo mundo e todo mundo consegue, só eu tô sofrendo. Ou, tipo, não é assim pra todo mundo. E aí você recebe um diagnóstico, e aí, sei lá, você... É que nem... Eu dou muito esse exemplo com amigos meus que não querem tomar remédio. Eu tenho rinite. Eu também. E eu sofria muito com rinite, assim. Eu passei a minha infância inteira, toda catarrada, com muita crise alérgica. E eu comecei a me tratar pra rinite, assim. Eu tomo remédio todo dia há vários anos. Pra rinite. Pra rinite. Qual é que tu tomou? É um spray nasal, depois eu passo, muito bom. Eu quero. É, muito bom. E aí, eu não tenho mais rinite. Assim, eu tenho de vez em quando o Mas é tempo... raro, né? É muito raro. Eu tinha, assim, todas... Eu não tinha não rinite. Hoje em dia eu tenho crises quando o tempo tá... Cara, literalmente um teve uma tempo época que eu acordava todos os dias com crise. Sim, e é uma parada que estraga você... muito a vida. Você acha assim, a minha vida é assim, você se conforma com isso. Mesmo e sendo aí você insuportável, se né? trata, você fica, cara, minha vida não precisa ser daquele jeito. E eu acho que remédios e terapia, todas essas coisas, ajudam muito nisso. A você dar uma outra perspectiva de que a sua vida pode ser melhor. E eu acho que até isso aí entra no rolê do emprego também, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham com o que amam, mas são pessoas muito miseráveis, porque o emprego delas não paga bem. E aí não adianta é você muito também trabalhar com o que você ama, sendo que você não consegue fazer Exatamente. mais nada além do seu trabalho. Que Sim. apesar de você amar, você não consegue sustentar comer fora, sair com amigos, uma viagem, uma roupa que você gosta. Então eu acho que dá pra encontrar um equilíbrio nisso. E eu acho que nessa idade é uma crise que tá me deixando um pouco, porque tipo, eu gosto de trabalhar com internet. Mas eu sei que pode não ser algo que dure pra sempre. Sim. E eu meio que não tenho um plano B. Isso é difícil na nossa geração também, né? Porque os
nossos pais é aquilo de, vou trabalhar pra ter uma aposentadoria, pra não sei o quê. Cara, quem da gente vai ter aposentadoria? Ninguém. Todo mundo é MEI hoje em dia. Todos os meus amigos é MEI, são MEIs. Cara, até gente que trabalha... A minha amiga se formou em Relações Internacionais. Ela foi contratada como MEI. As empresas estão contratando agora como MEI. Porque ela não dá benefício. Empresas ruins, o capitalismo. E aí a gente se fode depois. Só que o que acontece? Eu não tenho um plano B. Tipo assim, hoje em dia a única coisa que eu consigo me visualizar fazendo é trabalhar criando conteúdo de alguma forma. Tipo assim, criando vídeo. Um filho. Não, Deus me livre. E aí eu fico pensando, eu faço minha faculdade. Só que minha faculdade é algo que eu faço só porque eu quero ter o mérito de ter um diploma e poder dizer que eu tenho um diploma e porque eu já sofri pra caralho nessa faculdade e eu ia ficar muito puto se eu desistisse agora porque não ia servir de nada todo esse trauma que eu passei, sofrimentos com coisas acadêmicas. Eu tô assim também. E eu já transferi 3 vezes, então, porra, eu tô acabando, não vou desistir agora. Aí isso me deixa meio lelé, porque, tipo assim, eu tô nessa fase agora. Eu não era esse tipo de pessoa. Eu era uma pessoa que, tipo, a idade é só um número, não importa. E aí, depois que eu completei 20 anos, eu fiquei, caralho, eu tô envelhecendo. E eu não quero envelhecer. Não. E eu sei que as pessoas que estão vendo esse vídeo, provavelmente, que tem mais de 22, 23 anos, devem estar achando a gente dois idiotas. Tipo, coitados, na flor da idade, reclamando. Só que a gente tem que reclamar se a gente tá se sentindo assim. Eu não tô reclamando, eu só tô apavorado com o fato de que agora eu tenho 22 anos. E parece que, apesar de eu ter consciência de que eu já fiz muitas coisas na vida, e eu tenho meio que orgulho de onde eu tô chegando, tipo, de que eu me considero uma pessoa meio independente, que eu já conquistei coisas, na minha cabeça ainda são poucas coisas. Porque justamente eu conheço pessoas mais novas do que eu, que já conquistaram mais, ou que tem mais. Então eu entro nesse looping eterno de comparação, que tipo, me comparo com uma pessoa, essa pessoa se compara com outra pessoa, e eu acho que a pior parte dessa rolê de ser jovem depois dos 19 é que fica todo mundo se comparando, todo mundo tem realidades completamente diferentes, mas só por ter a coincidência da idade ser parecida e de não, sei lá, outras coisas parecidas, interesses, aí a gente acha que, tipo, se tal pessoa consegue, eu também poderia estar fazendo a mesma coisa. Outro lado da esfera, eu sou mais velha que você, eu sinto que eu não conquistei nada. Eu acho que eu tô só aqui, vivendo minha vida. Mas tu pinta. Vocês já viram o quarto dela? Tipo assim, eu sei que isso é uma coisa teoricamente boba, mas eu acho incrível assim, pessoas que têm algum talento, calma, vou explicar, algum talento e que essas pessoas conseguem usar esses talentos e registrar eles. Porque eu também tenho alguns talentos, tipo, eu gosto de escrever, por exemplo, mas eu não tenho nada olha só, físico e a Helena tem um monte de quadro, tipo assim, eu sei... Foi meio que por isso que eu fui fazer pintura, sabia? Porque tu queria deixar registros? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, só que eu não queria trabalhar com nada daquilo. Não ia ter uma prova de que eu tava aprendendo nada. Pintura, eu posso provar, olha só, eu sei fazer isso agora. Não existe talento, tá? Só uma... Existe. Não existe talento. Existe os dois, eu acho. Não existe talento, não existe dom. Existem pessoas que têm predisposição pra alguma coisa. E isso foi completamente construído na infância, até os 5 anos de idade. É uma coisa que a ciência não sabe como é que é. Estímulos ali que as pessoas têm, tá? Amêndolas. O resto... É porque eu tô lendo amêndoas o livro. Meu Deus. Meu Deus. Caramelo de Melody. Olha só. Ela vai fazer de novo, ó. Alguns podcasts tem lo-fi de fundo. Nossa, tem uma cachorra. Gente, olha só. Lucas, para de rir, isso é sério. Tá. É tudo prática. Eu entrei na faculdade achando que eu sabia desenhar. Eu não sabia. E é tudo prática, gente. A gente aprende tudo praticando. Inclusive, você falar que alguma coisa é talento ou é dom, joga fora todos os anos que a pessoa passou estudando e praticando e tal. Então, não. Mas eu falo que existe pessoas que não precisam estudar sobre ou treinar muito e já conseguem fazer. E tem pessoas que desenvolvem o entendimento e a prática e conseguem virar também. Eu acredito que todo mundo consegue fazer qualquer coisa. Sim. Mas e tem gente que vai demorar mais tempo do que outras. Por exemplo, eu tenho muita facilidade. Tem pessoas que não nascem com a voz boa e acabou. Mesmo que ela faça 50 aulas de música, não, mas fica horroroso. Aí é a voz... Tipo assim, todo mundo que faz aula de música consegue atingir os timbres, atingir as notas e tal. Minimamente mas às agradável. vezes a voz não é agradável de ouvir. E as pessoas, mesmo que façam muito de aula, não vai conseguir chegar em, tipo, notas altas como a Adele. Consegue. Não bonitamente. Consegue. Então, mas é porque a voz é feia. É, tipo, as cordas... Então, aí isso pra mim é um talento. Não, isso não é talento, isso é sorte. Que eu considero um talento. Não. Então, talento é sorte. É um dom. Dom é pior ainda. Dom é uma sorte que a vida dá pra gente. Não. Por exemplo, eu tenho facilidade em coisas de lógica. Então, se eu fizer uma coisa com uma sala de 100 pessoas, eu vou estar num top ali que vou ter mais facilidade em conseguir resolver as coisas. Porque eu tenho facilidade, mas as pessoas que trabalharem também vão conseguir chegar no mesmo nível. Assim como eu sou muito ruim em qualquer coisa física. Muito ruim. Eu acho que mesmo se eu praticar muito, eu não vou conseguir chegar no nível das pessoas que Como são assim, boas. coisa física? Coisa de esporte. Tá. Eu sou ruim, eu sou desconjuntada. Eu sou desengonçada. Mas tu praticasse, tu conseguiria? Então, acho que não. Realmente. Aí tu tá sendo contra o teu próprio argumento. Não, é que você nunca me viu fazendo nada físico. Eu não consigo nem andar direito. Sabe o que eu acho que eu pareço? Eu pareço um alienígena que possuiu um humano e aí não sabe
direito como é que o corpo humano funciona, ele se mexe meio esquisito, eu me mexo dessa forma. Mas aí tu tá sendo contra o teu próprio argumento. Mas aí é uma excepcionalidade minha. É que eu sou especial. Eu sabia. Tu acha que tu é diferente de todo mundo? Eu sou diferente de todas. Não todas as outras garotas. Todos Peraí, os seres humanos. Eu gaguejei. Eu sou diferente não de todas. Gaguejei. Eu sou diferente não de todas as outras garotas, mas de todas as outras pessoas. Pessoas do mundo Sim. inteiro. Garotos, eu sou garotos. Muito especial. Ó, voltando pro tópico inicial desse podcast, vocês perceberam que eu e a Helena é Concluindo. basicamente um fluxo de consciência ambulante. Assim, a gente Amém. sai Cara, se a gente escrevesse despejando um livro, informações. ia ser irado. Ia ser irado, porque esse é um grande fluxo de consciência. Se tiver 10 likes, a gente escreve. Não, mas é sério. Tem uma parte na música que... Not in You, inclusive, a mesma música que deu o título do episódio. Que ela fala sobre Do you still want me when I'm not in you? E quando você ainda vai me querer quando eu não for nada de novo. Porque também, na minha cabeça, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando uma pessoa menos passível de mudanças na nossa personalidade. Porque eu acredito que a gente, quando tá crescendo, a adolescência e o início da vida adulta e a infância, é o período de desenvolvimento. Aí eu tô querendo dizer nisso. Tipo, quando a gente é adulto, a gente desenvolve, mas desenvolve menos. E aí eu acho que meio que a gente já tem algumas coisas que não vão mais mudar. É isso e acabou. Uhum. Mesmo que a gente mude de personalidade, de jeito, de coisas que a gente gosta, mas muda menos do que na adolescência. É que a gente tá nessa fase de descobertas ainda, Sim. né? E depois a gente já decide quem a gente é. É, aí a gente para de se descobrir, e aí por isso que eu acho que a música fala sobre isso de não ser nada novo. E tem uma parte que ela fala sobre não poder mais culpar o fato dela ser jovem. Por exemplo, ela fala, ficar chorando horas no quarto. E aí, pelo fato de ser uma pessoa jovem, as pessoas falam, ai, ela é jovem. Tudo bem, vai passar. Só que se não passar, e se eu tiver 35 anos e chorar... Quanto tempo ainda vai ser bonitinho eu ficar exatamente, chorando no meu quarto? chorando e me lamentando e reclamando da vida. Teoricamente, as pessoas acabam tendo mais não é nem respeito, é mais entendimento. Se vê uma pessoa jovem ali entre os 17, os 22, 23, fazendo isso porque fala, eu já passei por isso, é normal, vai passar. Ela tá aprendendo a viver e aprendendo a ser adulta. Só que aí a música também fala sobre esse rolê de, tipo, quando você vai envelhecendo, meio que teoricamente as pessoas vão ficando menos compreensivas com você estar agindo e se sentindo assim, porque teoricamente você já devia ter passado por essa fase. Só que eu não sei se eu vou passar por essa fase, porque na minha cabeça não vai mudar nada. Eu completei 22 anos e parece que eu sou a mesma pessoa que eu... Feliz aniversário. Obrigado. De quando eu tinha 19. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que eu mudei. Eu sinto que eu amadureci em alguns tópicos, eu sinto que eu aprendi coisas novas. Mas não é algo tão palpável e tão visível a ponto de eu ter como se fosse um estalo, assim, dizer, pronto, a partir de hoje eu não posso mais expressar sentimentos dessa maneira, chorar dessa maneira e me comportar dessa maneira que vai ser julgado por outras pessoas. Você tá sendo muito adolescente. Eu sou um pouco. Olha só, eu vou falar minha opinião sobre isso, então. Eu acho que a gente ainda pode, tipo assim, chorar no quarto e fazer todas essas coisas, mas eu acho que quando a gente vai ficando mais velho... Primeiro que na adolescência tem toda a questão de hormônios. Gente, é muito difícil ser adolescente, mas também é porque o nosso corpo tá maluco, tá? É uma questão física, assim, a gente tá lelé. Biológica, né? Uma questão biológica, assim, a gente tá com hormônio, assim... mulheres tomando anticoncepcional também ficam... Então, é muito difícil ser adolescente, assim, a gente não sofre tanto. Cara, eu não sofro tanto quando eu sofria quando eu tinha 16 anos. Eu sofri muito quando eu era adolescente. Eu também. Eu não sofro mais assim. Isso passa. Tá vendo? Isso passa. Isso é mesmo. uma questão biológica. Então, assim, tem essa parada também. O nosso cérebro ainda tá em formação, vai ficar formado quando tem 25 anos. Deus te ouça. Aí eu acho que a gente só aprende a lidar um pouco mais com a vida. E eu não acho que é esse se acostumar e ficar calejado, que a gente tá falando dessas gerações mais velhas, por exemplo, dos nossos pais, que eles têm uma vida que eles não veem que pode ser melhor, porque eles já estão acostumados com isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tá mais em contato com a gente mesmo, sabe? Por exemplo, outro dia, eu fui pra minha faculdade, tava acontecendo um monte de coisa ruim na minha semana, minha credencial tinha sido negada pra Bienal, eu fui pra faculdade, 6 horas da manhã, eu cheguei lá, não tinha aula. Cara, eu sentei no chão e dei uma choradinha, sabe? Acontece. E tá tudo bem também. Acontece, exatamente, porque tinha um monte de coisa acontecendo. Mas eu tenho consciência que isso são pequenas coisas, sabe? E eu acho que não que vai mais... mudar o curso da tua vida, né? Exatamente. E mesmo são coisas que mudam o curso da minha vida, sabe? Eu acho que a gente tem consciência, tipo, cara, eu sou uma pessoa inteira, eu sou uma pessoa que... Eu acho que ser uma pessoa formada vai ajudar a gente nisso também. Você tá vendo que eu tenho muita esperança em crescer e ficar melhor, né? Você é tipo assim, nossa, eu tô maluco, aí eu odeio ter 22 medo anos, de crescer, eu tô crescendo, e eu tô assim, a minha vida tá horrível, mas quando eu crescer ela vai ficar boa. Eu de verdade tenho esperança. Esse negócio de se comparar, eu acho difícil não se comparar, mas logicamente eu sei que nada é comparável. Eu acho que é importante que a gente sinta os nossos sentimentos, mas que ao mesmo tempo a gente tem uma consciência lógica deles. E é muito difícil esse balanceamento dos dois. Por exemplo, esse dia aí que eu comecei a chorar.
Cara, eu tava triste, eu tava frustrada. Eu quis dar uma choradinha por uns 5 minutos. E tá tudo bem. A gente tem que sentir essa tristeza, Sim. sabe? Não é bom ficar ignorando essas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência. Cara, levanta e Segue a vida. segue a vida. É isso. Então, acho que a gente tem que balancear os dois. E eu acho que é isso que a gente tá mais aprendendo a fazer na nossa vida. E esse negócio de a gente crescer e não poder mais chorar no quarto, é que eu acho que a gente tá mais... Pessoas estão mais suprimindo sentimentos, tá? Eu acho que eu ainda vou chorar muito no meu quarto. E isso é um problema, eu acho. Sim, então é um problema. Quando a gente cresce, a gente fica muito lógico e pouco emocional. E eu acho importante ter um balanceamento dos dois, que é o que eu tento fazer na minha vida. E muitas vezes um sobrepõe o outro, e muitas vezes eu não sei muito o que fazer. Por exemplo, eu sei que racionalmente não é pra eu me sentir assim, mas eu tô me sentindo assim de qualquer jeito. Será que eu vou ignorar esse sentimento? Não. Tenta não descontar nos outros. Sente você sozinho. Minha psicóloga até falou que, tipo assim, não adianta a gente querer agir só logicamente e ignorar sentimentos, porque aí a gente acha que tá ignorando, mas eles estão ali. Sim. E aí quando vem tudo pior. E aí, em vez de você E aí a chorar gente por meia constrói hora, a mágoa. gente chora por uma semana. Quando é com os outros, a gente constrói mágoa, constrói rancor. E com a nossa própria vida também. Essas pessoas frustradas com o trabalho, frustradas Ficam com tudo, frustradas vem daí. porque não querem botar pra fora o sentimento. Então, acho que é pensar que estou crescendo e mesmo as pessoas e eu me colocando na cabeça que eu tenho que ser mais maduro, mais lógico, menos sentimental, menos adolescente, teoricamente eu não preciso fazer tudo isso, porque isso vão ser coisas que vão acontecendo naturalmente e eu só preciso respeitar os meus sentimentos e não enlouquecer e aceitar que todo mundo fica mais velho, né? Sim. A minha conclusão é: se respeite, tente refletir sobre as coisas que estão acontecendo com você, no sentido de o que você está sentindo e quais são as suas reações lógicas a isso. E tente não se comparar, por mais que seja difícil. Se compare emocionalmente, mas logicamente fica... Ei, não é pra fazer isso não, hein? Acha um equilíbrio entre Acha um equilíbrio. lógica e sentimental. Exatamente. Eu acho que essa é a Igual a resposta minha pra vida tatuagem, toda. que é um cérebro e um coração. Cadê? Derretendo um sobre o outro. Enfim, galera, essa é a nossa conclusão. Como vocês sabem, o Não Que Alguém Se Importe não tem conclusão. É basicamente eu e às vezes alguns amigos ou amigas falando sobre questões da vida, desabafando e conversando pra caso alguém se identifique ou não também. Falem reflexões com a gente também. Eu gosto de refletir sobre esse tema e eu acho que as pessoas têm opiniões muito diferentes que às vezes agregam nas coisas. Sim. Então, se você tem menos de 22, comenta como você tá se sentindo com relação a tudo isso. Se você tem mais, também dá algum conselho ou também não dá algum conselho e falar, me sinto igual e tenho 35. Tenho 50 anos, eu sou assim. E a gente vai ficar, ser humano é assim. A gente só tá buscando ser feliz, eu acho. É tentando ao máximo. Tentando ao máximo. Mesmo sendo Sim. difícil. É isso. Muito obrigado por terem escutado ou assistido. Se inscreva no canal da Helena também, que ela tem um canal no YouTube sobre livros. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Até Tchau, o próximo beijo. episódio. Obrigada por me ter aqui, Lucas. Parabéns pro Lucas, gente. Me desejo um feliz aniversário. Nothing at 22. But you still want me. But I'm nothing new.